Olá, boa noite. O ND de hoje fala sobre criação de filhos. O que tem mudado nessa relação familiar durante os anos? Será que temos nos distanciado de nossas crianças? Quem são os jovens de hoje? Sobre este assunto eu converso hoje com a empresária e docente da Fundação Logosófica, Marina Menezes. Boa noite, Marina, bem-vinda. Boa noite, Roberta. E também com o engenheiro e docente da Fundação Logosófica, Paulo César Freire de Menezes. Boa noite, Paulo, bem-vindo. Obrigado. Vamos falar sobre criação de filhos. Imagino que vocês tenham filhos, é isso? Tem, Marina? Só 4. Só 4? Só 4. Casado com Paulo. Marina, casada com Paulo. Há quanto tempo, Paulo? São 36 anos já. Perguntar para homem quanto tempo e data é injusto, É né? porque eu confundi com o tempo de fundação. São 28 anos. Fundação e 30 aí? E 36 de casados. Quer dizer, é uma família bem estável, né? É fácil educar um filho, Marina? Se fosse fácil, a gente não estava hoje com a cultura que a gente está, da forma que está, né? Então eu vejo que realmente tudo que a gente não tem conhecimento é difícil. Fica fácil a partir do momento que você busca o conhecimento para resolver aquela questão, né? E foi justamente isso. Você perguntou, é fácil? Com conhecimento é. E foi justamente por causa dessa falta de conhecimento que a gente buscou a logosofia, eu e o Paulo, quando as crianças eram pequenas. A gente sentia que tudo que a gente podia dar para eles, em termos de conhecimento profissional, estaria ótimo, mas que faltava um conhecimento a mais. E aonde eu ia buscar esse conhecimento? Que nada mais é do que esse conhecimento interno de si mesmo, do seu mundo interno, dos pensamentos, de tudo que tem dentro da gente. Então, fica difícil sem o conhecimento. E à medida que você vai adquirindo conhecimento, vai se tornando cada vez mais fácil. Agora, é fácil, mas dá trabalho, né, Paulo? E os filhos não vêm com manual, né? Se viesse com manual, facilitaria. Tava ótimo. É que aí a gente teve que procurar alguma coisa que desse para a gente algum alento nesse sentido, de como educar os filhos. Então, partiu daí. E aí surgiu o programa Melhores Pais, Melhores Filhos? Isso. Esse programa está sendo reeditado, né, pela Fundação Logosófica aqui em Santos. É um programa que faz parte de outras sedes também do Brasil todo e do exterior. Na Argentina também está sendo dado. Que é justamente essa oportunidade que os pais têm de, nesse programa Melhores Pais e Melhores Filhos, que é feito de várias atividades, vários projetos, rever a educação dos seus filhos. E, na verdade, Roberta, é interessante porque quando a gente começa a rever isso daí, a gente começa a ver que, na verdade, não são os filhos que a gente tem que educar, somos nós mesmos. E aí que a coisa fica mais difícil, porque a gente pensa que porque é pai, já está educado, né? Já tem valores, já tem conceitos corretos, porque foram passados dos nossos pais. Mas quando a gente se vê diante da criança, e a gente começa a se questionar se tudo que a gente está passando está sendo correto, e aí você avalia os resultados, e pela sociedade que a gente vive, pelos problemas que a gente está tendo nesse momento, né, num todo, na humanidade de forma geral, esses valores, esses conceitos necessitam urgentemente serem revisados, né? É uma pergunta que não pode calar. Será que estamos atuando na nossa vida com os conceitos corretos? E o que seriam esses conceitos corretos, Então, Paulo? aí que eu vejo que é o grande foco da logosofia, da pedagogia logosófica. Primeiro a gente tem que buscar esses novos conceitos e ver como é que eles funcionam dentro da gente. Então, eu vejo que é um ponto muito importante a gente fazer uma revisão desses conceitos internamente. Por isso que aí que está o grande segredo. Os pais têm que trabalhar internamente todos esses conceitos. Na verdade, tem que aprender a ser pai, né? Aprender a ser pai e mãe. Vou te dar um exemplo de conceito. Tempo, né? Vários conceitos da vida, não é um conceito, é uma vida de conceitos, né? Um conceito básico, tempo. Se a gente for perguntar hoje na cultura corrente qual é o conceito de tempo, normalmente as pessoas dizem que tempo é dinheiro, né? Tempo é dinheiro. Será que tempo é dinheiro? E atuam na vida com esse valor, com esse conceito. E chega lá na frente, não consegue comprar tempo de vida. Sim. Então, tempo não é dinheiro. Eu preciso revisar esse conceito. O que é tempo? Tempo é vida. Porque tempo que eu perco é vida que eu perco. Então, isso é um conceito bobo, que é
bobo que eu digo assim, é um conceito super importante dentro de conceitos enormes. Conceito de espírito. O que é espírito? Eu tenho uma natureza biopsíquica espiritual. Eu sei disso. Eu cuido dessa minha natureza espiritual com a seriedade que isso precisa, que isso merece? Não, eu não sei o que é espírito. Eu tenho conceitos equivocados a respeito disso. Eu preciso rever o que é um espírito, o que é isso na minha vida, se esse vazio que eu sinto não é a falta dele, de cuidar dele. Então, como é que eu vou educar meu filho com valores e conceitos que eu não tenho nem para mim? Eu preciso rever os conceitos da minha vida. À medida que eu vou revendo em mim, eu não vou só educando os meus filhos. Eu vou convivendo melhor, eu vou convivendo melhor comigo mesma. É uma se autoeducando, na verdade, se autoconhecendo, né? Que é o conhecimento que mais falta na humanidade. E aí a gente entra naquele tópico que o Paulo mencionou, que é o que a gente não se ensina com exemplo, dificilmente se ensina, né? O que a gente às vezes só fala, faça assim, mas o pai e a mãe faz diferente, acaba trazendo até uma certa confusão para a criança, né? É verdade, o exemplo é fundamental. Então, por exemplo, se um pai está fumando, aí o filho vê o pai fumando, e aí o filho olha, observa, e o pai fala, filho, eu já falei para você não fumar, que fumar faz mal para a saúde, mas faz mal para a saúde para o filho ou para ele também? Então tem esse problema. Então o exemplo é fundamental nesse conceito. Hoje o grande problema que a gente tem nas famílias é essa incoerência, né? Que você fala uma coisa e você faz outra. Quer dizer, você não consegue ser alguém confiável para o seu filho, que você fala e ele confia 100% e sabe que aquele é o certo. Se você fala uma coisa e faz outra, você fica contraditório. Tem um ensinamento logosófico muito interessante que, na verdade, norteou a educação dos nossos filhos. Todo ensinamento moral não avalizado com exemplo de quem o profere atua em sentido contrário na alma de quem escuta. E é justamente isso. E é inconsciente que a gente faz, né? Eu vou dar um outro exemplo além desse do cigarro, do celular. É a briga, né, do momento, mais moderna, mais atual. Problema. Quando a gente menos percebe, nós também estamos no WhatsApp. Nós também estamos no celular. Mas a gente não quer que eles fiquem o tempo todo. Mas no momento que menos a gente espera, a gente está lá. E a gente não quer que eles fiquem. Então, e sabe o que muda para que a gente comece a mudar essa forma de viver? É viver de forma atenta, de forma consciente. Então, quantas vezes eu me pego, até numa reunião em família lá em casa, né? Porque reunião em família em casa são 12 pessoas. E quando eu me percebo, eu estou lá no celular. Opa, é o exemplo. Aí eu vou guardando, o outro vai guardando, e aí a gente começa uma conversa, e aí começa a conversa. Alguém tem que começar a dar o exemplo, né? Então, são atitudes tão pequenininhas do dia a dia, Roberta, que se a gente coloca esse alerta da atenção, a gente começa a mudar, né, os valores e os conceitos. E aí tem um aspecto importante, que é um conceito importantíssimo, que é o conceito de pensamento. É uma coisa que você não consegue enxergar, mas você precisa ter esse conceito para poder, durante uma atividade do seu filho, que ele está executando alguma coisa, você está observando que pensamento que está atuando na mente dele. E aí você ganha com isso. Você precisa conhecer o seu filho, né? Sentir o cheiro dele, estar perto dele todo o tempo, né? No próximo bloco a gente continua a falar sobre criação de filhos. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é criação de filhos. E eu converso com Marina Menezes e com César Freire de Menezes, dois empresários que estão falando sobre a criação de filhos, que já têm bastante experiência, né? A gente está falando sobre a questão agora dos pequenos, né? Às vezes tem a gente passa em restaurante, o que mais vê são os bebês com seus tablets, papai e mamãe conseguem conversar. Quer dizer, hoje a babá do bebê virou o celular e o tablet, Marina? Pois é uma pena, né? É uma pena porque virou. Se você realmente vai nos restaurantes, nos lugares, o que você mais vê são aquelas crianças que nem aqueles robozinhos na frente daquilo. Bem quietinhos, comportados, né? E os pais ali se divertindo, bebendo e tal. No momento que eles poderiam, já que estão trabalhando tanto durante a semana, conversando com seus filhos, conhecendo um pouco seus filhos, né? Como é que eu vou educar meu filho se eu não sei quem meu filho é?
se eu não conheço meu filho? Então, realmente é uma pena que isso aconteça e isso precisa ser muito bem trabalhado e pensado, porque aí começa realmente o desvio para que a gente perca depois lá na frente os nossos filhos, né? Então, pergunta, por que a gente está perdendo tanto jovem? Será que é porque aí não está sendo plantada realmente a semente da família, dos valores, dos conceitos? Quem é que vai educar? Os desenhos? E que desenhos? Ontem mesmo, uma amiga me mandou pelo WhatsApp umas mensagens que vêm no WhatsApp do filho, que ela pegou, com desafios e desafios. Sim, tem e desafios para crianças, Se a gente não está sabendo o que está acontecendo, como é que vai lá na frente, quando a coisa acontece, fala, nossa, eu não percebi? Não percebeu mesmo, porque para você perceber, você tem que estar junto. E para você estar junto, aí que vem o problema. Você precisa rever sua vida, os valores que você está pautando a tua vida. E a gente vive numa sociedade extremamente consumista, numa sociedade extremamente materialista. E o resultado não está dando certo. Será que a gente não precisa rever os valores que estão pautando a nossa vida? Isso é muito importante. E esse é um ponto até porque a gente está no Setembro Amarelo, que é esse mês de conscientização contra o suicídio, que a gente vê são muitos casos em adolescentes e jovens, né? Quer dizer, quando a pessoa sai da infância e começa a enfrentar talvez as responsabilidades da fase adulta, ela se depara com um mundo desconhecido, um mundo de não, um mundo de frustrações que ela não estava acostumada na infância. Isso pode ser o que tem feito esses casos aumentarem, principalmente aqui na nossa região? E os pais, complementando, os pais reclamam que não tem tempo com os filhos. Então, e o tempo que tem, às vezes no carro, ou num jantar, num almoço, o filho fica no celular, ou quando está no carro tem agora aquela televisãozinha que o filho fica jogando videogame. E quando que o pai vai ter aquele contato com o filho? Esse é o grande ponto. Então, eles reclamam que não tem tempo e, ao mesmo tempo, eles terceirizam esse tempo para um celular, um tablet ou um joguinho, e o filho, naquele momento, fica atuando no joguinho e acaba não dando atenção para o pai, nem o pai dando atenção para o filho. Então, eu vejo esse é um ponto fundamental que os pais têm que ficar mais atentos. Esse é o tal da conscientização, né? Eles têm que ser mais conscientes daquele momento com os filhos, aproveitar esse momento, né? Vocês tiveram algum momento da vida de vocês que vocês tiveram que repensar a vida como família? Os dois são empresários hoje, né? Repensar essa questão da vida profissional em detrimento da vida familiar? Com certeza. E acho que foi justamente por conta dessa valentia que, principalmente o Paulo teve, que os resultados que a gente colheu foram extremamente satisfatórios, né? Porque um homem bem-sucedido é aquele homem que tem um bom emprego, que ganha muito bem, que é o provedor da família, né, no aspecto material. Esse é o valor, o conceito que a gente tem. Mas tudo não dá. Então, essa falta, essa situação causa uma falta do pai dentro de casa, do marido dentro de casa. E quando a gente se viu, há muitos anos atrás, nessa situação, foi quando realmente a gente repensou a nossa vida e a gente decidiu que era muito importante, além da educação profissional comum que a gente estava dando para os nossos filhos, a gente prepará-los para a vida, educar os filhos para a vida. E para educar para a vida, eu preciso viver com eles, não tem outra opção. E aí foi quando a gente realmente decidiu trabalhar junto, né? E conviver com os nossos filhos para poder, na situação do dia a dia, levar ali um ensinamento, um conceito, um valor naquele momento, né? Porque se você está ali no dia a dia, naquele campo experimental que é a vida, e você leva aquele valor, aquele conceito, aquilo fica gravado na mente da criança, que é uma terra virgem e fértil, ele leva depois com ele. Então, como você trouxe, só voltando um pouco naquele aspecto dos adolescentes e jovens se suicidando, é justamente por isso. Eles estão no vazio. Eles estão no vazio. Por quê? Os pais, os valores que passam, necessariamente não estão sendo revisados para ver se estão sendo corretos, porque passam automaticamente de geração em geração. A sociedade não ajuda, porque realmente os valores que estão norteando a sociedade são materialistas. E aí? Eu não quero esse caminho, eu não tenho uma base. A pessoa fica sem opção. Para onde eu vou? Né? E a vida, quando você falou dos nãos,
E a vida é feita de opções, a vida é feita de escolhas. E você desenvolver no teu filho a capacidade de decidir por conta própria, porque na infância você está, até o pai, por exemplo, que realmente conduz a vida dos filhos, ele está ali na infância conduzindo a educação do filho dele. Mas depois, na adolescência e na idade adulta, ele não vai acompanhar o filho na balada, da infância, né? Não vai acompanhar na balada, não vai acompanhar na faculdade, não vai acompanhar Tem mais. alguns que conseguem, tentam, né? Tem uns pais que tentam. E aí, nesse momento é que você vê se a base que você deu, ela foi uma base que realmente sólida, né? Trouxe para a vida dele a condição consciente da vida, que ele vai colher os frutos daquilo que ele fizer, né? Então, lógico, se você não planta, você não vai colher. E a gente vê que não está sendo cuidado esse plantio na infância. Como a gente está vendo isso? Com os resultados da colheita, né? Então, a gente está aqui justamente com esse convite para vocês, né, Marina? O enfoque não é nem trazer culpa para pai ou para a sociedade, é a gente repensar esses valores e trazer soluções para as pessoas. Né? E a Marina deu uma palestra há pouco tempo atrás, e a gente pediu para cada filho gravar o que foi mais importante nessa educação, né? E eles falaram que nós ensinamos eles a voarem. Olha que legal. E isso para nós foi muito bacana, porque a gente viu que aquilo que a gente trabalhou todos esses anos teve um fruto. E hoje cada um tem a sua vida, dois são casados, nós temos dois netinhos com a terceira vindo. Então, tá caminhando por causa daquela opção pelo equilíbrio que foi feito lá, lá atrás, que a gente chegou uma certa parte da nossa vida, ou a gente tem que ter um equilíbrio na nossa profissão, na família, em todos os aspectos da vida. Então, eu vejo que isso foi o ponto de partida para esse benefício que eles têm hoje. Okay, no próximo bloco a gente continua a falar sobre criação de filhos e a importância de se dizer não. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é criação de filhos e eu converso com Marina Menezes e César Freire de Menezes. Bom, a gente vai falar esse bloco sobre a importância do não. A gente está vendo uma sociedade que não se fala não, né? Deixa a criança, não deixa ela ficar quietinha, deixa fazer, ou não tem problema. O que isso pode trazer, Marina? A falta do não, o que acarreta na criação de um filho? É interessante porque eu vivi muito essa experiência esse final de semana com meu neto e como a criança entende quando você explica para ela as coisas. Só que para você explicar, demanda um tempo, demanda um conhecimento. E naturalmente nessa explicação está implícito um não. Não é o não direto, é o não através da oportunidade que você dá para a criança de entender aquela situação. Os pais hoje têm paciência de fazer isso com os filhos? Demora muito, né? O que se faz num acesso de birra, por exemplo? Mas aí tem o problema do conhecimento. O pai que não tem conhecimento, como é que ele vai explicar uma coisa para uma determinada criança, além de ter o conhecimento da paciência para explicar a determinada coisa para a criança? Então, tem uma técnica da pedagogia logosófica que, quando a criança está com aquele pensamento que não quer mudar aquele pensamento, a gente já percebe qual o pensamento que está na mente daquela criança. E a gente tenta mudar o pensamento, dando atenção para uma outra coisa, aí ela vai, isso é importante. Aí, olha que coisa bonita aqui e tal, aí a criança muda de atenção e aí ela não vai mais pensar naquilo que estava levando ela a ter aquele pensamento de birra ou de outra coisa qualquer. Desfocar a atenção, é isso? Exatamente. Essa é uma técnica quando a gente não tem o conhecimento para poder explicar para a criança. Agora, muita gente acha que isso pode, de repente, traumatizar a criança, né? O sofrimento traumatiza, enfim. Agora, a falta, não permitir que a criança se frustre em alguns momentos da vida, também faz muito mal, né? Pode acarretar o que a gente vê como resultado hoje de pessoas que não sabem lidar com a frustração, porque na vida adulta ela vai ter isso. E eu vejo que nisso o esporte ajuda muito, né? Dentro da educação dos nossos filhos, e uma coisa que chamou a atenção muito para eles naquele vídeo que o Paulo falou, era como foi importante o esporte na vida deles. Porque esporte é feito de ganhar e de perder, né? Você ganha e você perde.
Então, nesse momento é a hora que eu te falei que na prática você passa o valor e o conceito. Nessa hora do esporte ganhar e perder, você fala, na vida a gente nem sempre ganha e nem sempre a gente perde. O importante é a gente levantar, se preparar, se capacitar para a próxima competição, né? E a vida é feita disso, a vida é feita de ganhar, perder, subir, descer. E aprender, né? O tempo inteiro aprender. E se você priva seu filho desse conhecimento na infância, quando ele chega, como você mesma trouxe, na adolescência e na idade adulta, ele não está preparado para a vida. Então, muito mais do que essa preocupação que os pais estão tendo hoje na educação profissional dos filhos, com boas escolas, boas faculdades, curso de inglês, isso, aquilo outro, é educar os filhos para a vida. E aí precisa de uma escola que tenha esse conhecimento próprio para isso. Uma pedagogia que cuide desse conhecimento. E é um conhecimento que hoje, ele é uma exceção. Não é em qualquer lugar que você encontra um conhecimento que leva você a conhecer a si mesmo. Marina, a gente está no finalzinho do programa, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a questão dos workshops que a gente vai ter. Você está falando de um lugar para se ter esse conhecimento, que seria a logosofia, é isso? Isso. A Fundação Logosófica, ela tem a pedagogia logosófica, que é própria dela, né, dos valores e dos conceitos logosóficos. E dentro desse programa Melhores Pais, Melhores Filhos, nós tivemos já uma atividade, que foi uma palestra, Socorro, cadê o manual do meu filho? Tivemos uma contação de história na Pinacoteca sobre construindo castelos. E agora, dia 15, 22 e 29, nós vamos ter lá na Fundação Logosófica, na Rua Benedito Ernesto Guimarães, 124, no Marapé, 3 workshops. O primeiro vai ser agora dia 15, Saber Dizer Não, ensinando a criança a pensar. Muito do que a gente falou aqui. Depois, no dia 22, Educar os Filhos. Dá para fazer diferente? E no dia 29, Da Infância à Juventude, um Caminho Consciente. Todas as inscrições para esses workshops podem ser feitas pelo WhatsApp e podem levar crianças também de 4 a 12 anos, previamente inscritas através do WhatsApp. Então, em paralelo com os workshops que os pais vão estar lá fazendo, as crianças vão estar tendo atividade. Então, isso é bom porque não tem motivo de não poder ir, né? Tá aí vai ter onde deixar os filhos. De aprender a criar os filhos e a ter esse conhecimento que a gente falou, né? Paulo, Marina, muito obrigada pela participação de vocês. Sucesso aí na continuidade nos workshops. Obrigada eu pela oportunidade, Roberta. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fica agora com o Jornal da Band. Até mais.